Oi pessoal, eu sou o Lorinaldo do Nexo Diversivo e eu tô aqui nesse vídeo para falar um pouquinho do encadernado número 1 da série em quadrinhos do Preacher, que foi relançado recentemente pela Panini, em finalzinho de setembro, e que já havia sido lançado completa essa saga em 9 volumes pela Panini e que ela está relançando agora, provavelmente influenciado pela série de TV da AMC, que estreou esse ano lá nos Estados Unidos, que já garantiu a segunda temporada. Foi uma série bem legal, bem produzida e que contou o que vem antes do que está nesse encadernado. Essa série ela é escrita pelo Garth Ennis e desenhada pelo Steve Dillon. Eles já fizeram outros quadrinhos juntos, como Justiceiro da linha Max e Hellblazer, também da linha Vertigo. O Steve Dillon recentemente faleceu, foi uma notícia triste que nós tivemos no mundo dos quadrinhos. E eles fizeram bastante trabalho juntos, esse é o mais famoso, né, e o mais aclamado. Preacher é a história de um pastor, Jesse Custer, que ele é possuído por uma entidade chamada Gênesis, que é fruto da... ele foi concebido por um anjo e um demônio, né? E quando Gênesis nasceu, Deus abandonou a realidade, a criação, ele se retirou, né? E isso cria uma busca interessante, né? Até meio irônica. É a história de um pastor, o Jesse Custer, que é possuído pelo Gênesis, que agora está literalmente em busca de Deus, para buscar explicações do porquê dele ter abandonado a existência. É uma história que mexe com isso, né, com esse conceito de anjos, demônios, mas que não é presente o tempo todo, né? E o Jesse, ele está saindo do Texas, né, e indo em direção a Nova York, no início da história em quadrinho. A gente já entra na história e ele já está com seus dois companheiros, o Cassidy, que é um vampiro, e a Tulipa, que é a ex-namorada dele. A gente não sabe porque eles estão ali, o que é que aconteceu, e à medida que a gente vai lendo a primeira história do arco, a gente vai se situando a um roteiro bem ágil, bem escrito, que não é muito linear, mas também não é complicado, né? Ele já coloca a gente no meio da ação e a gente não perde nada com isso. Os personagens vão entrando, vão aparecendo e isso dispensa apresentações, porque os flashbacks, os recordatórios vão colocando a gente a par de tudo que está acontecendo. É um universo bem curioso, bem peculiar, personagens bem interessantes. A Vertigo ela é uma linha de quadrinhos adultos, como nós já sabemos hoje, porque ela já está há bastante tempo no mercado, mas naquela época era uma novidade. Ela começou com alguns títulos e Preacher é um dos títulos que nasceu para a linha Vertigo, junto com alguns outros bem famosos, como Sandman, como Hellblazer, né? Alguns outros títulos, como Patrulha do Destino, que também está sendo relançado pela Panini, eles começaram na linha regular da DC e depois passaram para a Vertigo, ou seja, essa linguagem de quadrinhos maduros chegou depois. O Preacher não, o Garth Ennis já entra, ele já tinha passado por Hellblazer e ele cria a série Preacher, e aí a gente vai ver uma linguagem que exagera muito nos palavrões, mas ao mesmo tempo ela torna isso engraçado, banal, ele exagera tanto que se torna banal. Talvez houvesse a intenção de fazer isso mesmo, de fazer você rir, né, de algo que era censurado. Os quadrinhos não tinham palavrões porque eram para todo o público, né? E naquela época, quando surge uma grande editora como a DC, criando um selo que permite essa linguagem, eu acho que o Garth Ennis ele quis meter o pé e exagerou muito. Se torna até engraçado, assim, você rir bastante da forma como eles se comunicam, como eles falam palavrão, como eles abusam disso e como isso soa patético, engraçado, ridículo. Mas isso não estraga o roteiro, não é uma coisa censurável, não chega a ser utilizado de uma maneira que a gente censuraria isso. É um roteiro inteligente, bem construído, usa uns conceitos sobrenaturais sem muito exagero, com bastante cuidado, né? E a gente cria uma empatia bem legal pelos personagens. Quem assistiu a série de TV provavelmente vai gostar, porque vai encontrar esses personagens já em ação, sem um desenvolvimento lento, né? Quem não assistiu a série de TV e não conhece a série também vai gostar, porque isso não prejudica acompanhar a história. Os desenhos do Steve Dillon têm aquele traço bem característico que o tornou famoso, a gente já conhece bastante o trabalho dele, né? São traços limpos, com arte final que não tem muita sombra, muito rabisco, muito traço, né? E ao mesmo tempo bem detalhistas, bem expressivos, né? É uma arte que dá uma identidade muito forte à série, né? É difícil quem acompanhou, pelo menos quem conhecia um pouco a série, mesmo sem ter lido, é difícil a gente pensar em Preacher sem pensar nos traços de Steve Dillon. Ele deu uma característica muito forte ao visual da série, e as capas
do Glenn Fabry, elas são excelentes, né? Essa capa aqui do encadernado é dele, né? E ele dá um nível de realismo e imperfeições na pele, barro por fazer, rugas. Ele cria uma arte que parece ao mesmo tempo fotografia e conserva as características de desenho, de história em quadrinho. E essas capas, elas vêm dentro da edição sem o logotipo da série, sem nenhum letreiro, elas vêm limpas porque ficam muito bonitas mesmo dentro do encadernado. Então a Panini relançou esse número 1, chamado A Caminho do Texas, e a saga completa tem 9 volumes, né? A história é muito interessante porque esse primeiro volume aqui, ele tem as 7 primeiras edições, né? E no final, quando a gente lê o desfecho do segundo arco, ele parece ser uma série que se encerrou aqui mesmo. Ela não deixa um gancho, não cria uma ansiedade muito grande para o volume 2. Se você ficar ansioso para ler o volume 2, provavelmente é porque você vai gostar muito desse encadernado aqui. Mas ele não é uma série que depende da continuação para você curtir. Você vai ler esse encadernado aqui e é curioso porque no finalzinho parece que tudo já se resolveu. Tem um desfecho bem satisfatório para a gente aguardar o número 2 sem muita ansiedade. Então fica essa dica do Preacher, vale muito a pena comprar, né? Vale muito a pena ficar de olho aí nas promoções online e acompanhar essa saga. E também fica a dica para assistir a série de TV, vai ter a segunda temporada no ano que vem. Os personagens foram bem desenvolvidos, o cenário, o universo do Preacher também foi bem colocado lá na TV. Então agora a gente tem a série em quadrinhos para quem perdeu os primeiros 9 volumes, e temos também a série de TV para ir acompanhando essa adaptação que se deu bem nessa primeira temporada. E não esqueçam de visitar o nosso site para conhecer mais sobre quadrinhos. Nós postamos críticas, reviews, opiniões, falamos bastante sobre quadrinhos no nerdsubversivo.com.br. Também nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram, então você pode se manter em contato conosco constantemente, acompanhando os nossos perfis. E não esqueça também de continuar acompanhando o nosso canal, dá um clique lá na nossa página inicial e se inscreve para ficar por dentro dos lançamentos em vídeos. A gente volta em breve com mais um vídeo sobre alguma HQ que está sendo lançada aqui ou lá nos Estados Unidos. Até mais!